Hello, my friends! Tudo bem? Jailson Sena para o canal Expiram. Pessoal, esse canal discute vários assuntos em vários programas. Hoje são 5 programas e este aqui é o Projeto Milionário, onde discutimos gestão financeira e patrimonial pessoal e onde apresentamos ideias estruturadas, organizadas e sistematizadas que formam uma abordagem que chamo de Projeto Milionário. Pessoal, esse é o nosso 5º programa e no programa anterior discutimos por que motivo a maioria das pessoas se encontra na base das pirâmides apresentadas ao longo do programa e por que a brincadeira preferida delas é aquela assim: eu sou pobre, pobre, pobre de maré, 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 eu sou pobre, pobre, pobre de maré, desci. Entre as diversas razões estão 2 fatores apresentados no programa anterior, o comportamento reflexo e o instinto de sobrevivência. Hoje vamos reforçar a questão, apresentando o conceito de inconsciente coletivo ou psique coletiva. E batemos nesta tecla porque grande parte do processo no desenvolvimento do projeto milionário é se libertar de padrões decorrentes de modelos mentais e comportamentais, não porque sejam errados, mas porque não nos levam ao topo, à morada dos deuses. O psicólogo suíço Carl Gustav Jung desenvolveu uma linha da psicologia que chamou de psicologia analítica e foi ele que criou e cunhou o termo inconsciente coletivo ou psique coletiva. Esta é uma versão da estrutura do eu baseada em Jung. Na base está o inconsciente coletivo, o nível mais profundo e que contém os chamados arquétipos, estruturas primitivas ou caminhos virtuais herdados que pertencem ao patrimônio da consciência geral e por isso é coletivo e não pessoal. Acima do inconsciente coletivo está o inconsciente pessoal. Contém aquisições derivadas da vida individual e que foram reprimidas por serem julgadas incompatíveis com a vida consciente. E acima aqui do inconsciente pessoal está o consciente, elementos da nossa vida ordinária. Esses 3 elementos formam o todo que é a nossa vida psíquica. A questão é que o inconsciente não é um arquivo morto, suas estruturas têm vida própria, forçam o consciente solicitando reconhecimento e valorização. Em função dessa estrutura, é natural a identificação do eu com a psique coletiva, visto que é um patrimônio herdado e assim nossa história tende a ser mais coletiva do que individual. Para fins do projeto milionário, a identificação com a psique coletiva faz de um homem mediano ou medíocre. Diz Jung, a sociedade, acentuando automaticamente as qualidades coletivas de seus indivíduos representativos, premia a mediocridade e tudo que se dispõe a vegetar num caminho fácil e irresponsável. O problema é que um homem identificado com a psique coletiva terá um comportamento mais coletivo que individual e isso não constrói um milionário. E essa tendência à identificação com a psique coletiva gera determinados padrões de comportamentos que podemos verificar na sociedade em que vivemos. E para entendermos sua influência sobre o eu, vou citar alguns comportamentos que indicam a possível identificação do eu com a psique coletiva. Não vou fazer um tratado da questão, vou apenas apresentar comportamentos que vemos na sociedade em geral e podem indicar identificação com a psique coletiva. Primeiro, a mediocridade, que significa uma tendência a ter comportamento de média. E isso é muitas vezes estratégia de aceitação do eu pelo grupo. O problema é que na psique coletiva tudo é equilibrado por pares antagônicos. Por exemplo, Jung diz: na psique coletiva abrigam-se todas as virtudes específicas e todos os vícios da humanidade e todas as outras coisas. Todas as virtudes quanto os vícios são pares opostos de ordem moral. Assim, mantemos um comportamento que ou pende para um lado ou para o outro, ou se fica no meio termo, na média. Exemplo que demonstra esse comportamento de média é o processo de educação coletiva, principalmente entregue pelo Estado, que tem funções coletivas. Você educa uma pessoa e exige dela apenas uma nota média para aprovação. Estar muito acima da média não gera nenhum benefício prático e as pessoas, os candidatos, tendem a ter comportamento, buscando apenas passar na disciplina, ou seja, tirar a média.
Porque ter o diploma é muito mais importante do que dominar de fato a disciplina. O pior é que, para facilitar que a maioria tire a média, os conteúdos e exigências são relaxados, e aí pode ser que tenhamos pessoas formadas abaixo do padrão da média. Que terrível! O segundo comportamento verificável é a rotulação ou enquadramento. Jung diz o seguinte: cada um deve ocupar o lugar que lhe corresponde, um como sapateiro, outro como poeta. Não se espera que alguém seja ambas as coisas, nem é aconselhável que o seja, pois seria estranho demais para os outros. Tal indivíduo, por ser diferente, suscitaria a desconfiança. Você faz uma coisa diferente, que não é o padrão, que não é o que as pessoas esperam como normal. Você gera um incômodo, porque isso não é o padrão, não está de acordo com o arquétipo do sapateiro, no caso aqui. Você precisa fazer bons sapatos, e isso não é possível se você também for poeta. E se o sapateiro ainda quiser ser filósofo? Putz, piorou de vez. As pessoas vão rotular você pelo que você se apresenta. E, como o contato com as pessoas é muito mais profissional, então a sua profissão ou cargo determinará quem é você. É um pouco aquela velha história de filho de peixe e peixinho é. A história infantil do patinho feio retrata um pouco disto. Ele não era um patinho feio, na verdade ele era um cisne, mas todos esperavam que ele fosse um pato. Em tempos passados, lá pela Idade Média, a classe social definia quem você era e o que você fazia. Já discutimos isso quando falamos sobre a pirâmide estamental. Nobre é nobre, plebeu é plebeu. Ponto. Nobre tem sangue azul. Ponto. Um filme muito legal que retrata muito bem essa questão é O Coração de Cavaleiro, com Heath Ledger. Ele é um plebeu que sonha ser cavaleiro, só permitido para os nobres. Ele quer mudar suas estrelas, ir contra as regras do jogo. O terceiro comportamento, e um pouco derivado dos anteriores, é a dificuldade de mudança, e parece ser bastante lógico. Se eu não quero que os outros mudem, evidentemente, também não vou querer eu mudar. Há uma percepção de que a não mudança é segura. Criamos nossa zona de conforto e ali ficamos. Em grande parte também, esta característica é modelo de padrões estamentais. Você pode, às vezes, apresentar uma ideia que seja maravilhosa e ela não vai ser aplicada ou implementada, não porque ela seja ruim, mas porque irá mudar as coisas, fazer as pessoas lidarem com o desconhecido, e o desconhecido não apresenta garantias. E a quarta característica é o que eu chamo de espiral do silêncio. É uma tendência de dissolução da personalidade individual no coletivo, pois o coletivo, como vimos, é uma energia muito forte. Vamos a um exemplo. Suponhamos que você está numa sala de aula que tem 40 alunos e sobre uma determinada questão se formou uma opinião majoritária. Geralmente, à frente disto, tem um líder e que usa de atributos coletivos, de maneira que 25 alunos fecharam uma opinião majoritária sobre a questão, ou seja, formaram maioria. Mas você e outras pessoas têm opinião diferente sobre a questão e que vai contra a opinião da maioria. Mas ao invés de debater e tentar expor suas opiniões para reverter o quadro, você e seu grupo preferem se abster. Afinal, a maioria já decidiu. E assim, há uma tendência à aceitação do que a maioria impôs. Então, à medida que o tempo passa, a opinião majoritária tende a ganhar força e a minoritária tende a perder força. Carl Jung disse: o pensamento e sentimento coletivos, assim como a realização coletiva, são relativamente fáceis se comparados à função e realização individuais. Disso resulta um perigo para o desenvolvimento da personalidade, seu achatamento na função coletiva. É isto que vimos nesses últimos programas. Tentamos demonstrar que alguns fatores coletivos no ambiente, como os apresentados neste programa e no anterior, o comportamento reflexo, o instinto de sobrevivência e o inconsciente coletivo, são forças que atuam. E se ficarmos passivos diante dessas forças, nós vamos brincar de roda e cantar assim: eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, de si. Isto acontece porque essas forças nos empurram para a base das pirâmides, onde está a maioria,
e a maioria gera um comportamento que tem tendência de enquadrar as pessoas. Por isso, precisamos criar uma força de mudança. Não tem jeito. E essa força de mudança é geralmente denominada de desenvolvimento pessoal. Esta é a proposta do Projeto Milionário, ser um modelo de desenvolvimento pessoal e ascensão social ao mesmo tempo. E para isso, é preciso superar certas resistências existentes no ambiente. Por isso, stay hungry, stay foolish. Permaneça no caminho, permaneça faminto, permaneça louco. E vamos brincar disso aqui, ó. Eu sou rico, rico, rico de maré, maré, maré. Eu sou rico, rico, rico de maré de si. E é isto tudo por hoje, pessoal. Este foi o nosso 5º programa. Se quiser, mande ver aí nos comentários. Valeu e até o nosso próximo encontro.